OnLuz, sejam todos bem-vindos ao Instituto OnLuz e também à palestra terapêutica mensal. E hoje vamos falar sobre saúde espiritual e família. Bom, esse tema, ele é um tema que a gente tem já várias palestras no nosso canal do YouTube. Nós temos várias meditações que abordam a respeito da cura no nosso ambiente familiar, tá? Mas nós sempre precisamos estar constantemente, revisando, reatualizando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de compreender esses processos terapêuticos no nosso ambiente familiar, certo? Porque, como vocês podem ver na imagem ali, esta energia, essa condição de família aqui neste mundo que nós estamos vivendo no planeta Terra, é uma das situações mais importantes para nós realizarmos curas na nossa alma em relação ao nosso ambiente familiar, tá? Por quê? Todos os nossos problemas, de ordem afetiva, profissional, emocional, mental, psicológica, física, toda a nossa estrutura de vida, ela está fundamentada na saúde familiar, no equilíbrio familiar, no ambiente familiar. Então, muitas coisas que nós vivenciamos, ou praticamente tudo que nós vivenciamos, a base vem dessa condição de vida, da forma como nós fomos gestados, como nós fomos cuidados, como nós fomos criados no nosso ambiente familiar. Os dogmas, as crenças, as situações emocionais, mentais, espirituais dos nossos pais, tá? O quanto dos nossos pais e da nossa ancestralidade, o quanto isso nos afeta mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, tá? Então, esses são alguns pontos que nós vamos abordar nessa palestra terapêutica, a primeira palestra do mês de outubro de 2022. Vamos lá então, vamos para o nosso primeiro ponto de reflexão sobre este tema. Bom, vejam ali, na imagem, quando a pessoa pensa em família, a primeira coisa que ela vai pensar, a primeira coisa que vem na mente dela, é essa imagem aqui, Aqui é o casal feliz, casado, bonitinho, tudo certinho. É assim que, na maioria das vezes, as pessoas pensam, quando elas pensam em família, elas intrinsecamente pensam no casamento, Bom, então, esse é o primeiro ponto a nós trabalharmos essa concepção, porque todos nós temos a origem da nossa família, uma boa parte, considerável nossa, a origem da nossa vida emocional, mental, espiritual, energética, ela vem dessa estrutura, a configuração de um casamento aqui, do nosso pai, da nossa mãe, biológicos, os nossos avós, bisavós e assim por diante, tá? Bom, então, para nós compreendermos, a nossa saúde espiritual no nosso ambiente familiar, para nós darmos o primeiro passo para um processo de cura, nós temos que compreender que os casamentos são kármicos, tá? Por quê? Porque eles estão conectados à ancestralidade materna e paterna. O que é um karma em um casamento? Um karma significa que existe uma ligação emocional, mental e espiritual entre os cônjuges. E esta ligação, ela é uma ligação de alma. Isso vem de muitas existências, de muitas experiências espirituais que a pessoa viveu neste mundo e que elas estão ligadas emocionalmente, mentalmente, por
ligações kármicas, por ligações, por ações, por pensamentos, por atitudes, por experiências que foram desarmônicas, que foram negativas e trouxeram sofrimento e desarmonia para a alma, tanto para a alma de um cônjuge como para a alma do outro cônjuge, tá? Então, os casamentos aqui, todos eles são kármicos, tá? Ou seja, o casal ele está junto porque ele precisa fazer um equilíbrio e uma harmonia, um ajuste no seu campo mental, emocional, espiritual e energético em si, né? Para que haja então o equilíbrio em todo o ambiente familiar. E da onde vem esse desequilíbrio? Onde vem essas desarmonias? Aonde vem assim? Qual é a estrutura disso? Uma das estruturas principais está conectado à questão da ancestralidade materna e paterna, tá? Então, é o seguinte, os casais, no caso, tanto os que se casam hoje, eles também possuem ligações espirituais com seus pais biológicos, através de pactos, tá? E carregam então memórias internas desses pactos. Então, as famílias da nossa ancestralidade materna e paterna, a grande maioria, ela foi constituída através de pactos religiosos, pactos financeiros, pactos econômicos, pactos políticos, tá? Então, existem muitas ligações espirituais do nosso pai, da nossa mãe, da família dos nossos pais biológicos que nos conectam, que nos ligam à alma hoje com a qual as pessoas estão vivendo algum tipo de relacionamento conjugal, afetivo, familiar, tá? Então, esse é um ponto a ser compreendido, ok? Primeiro ponto, se você quer trabalhar uma saúde espiritual no teu ambiente familiar, é olhar para esta ancestralidade materna e paterna e começar a trabalhar a cura emocional dessas realidades comportamentais que foram desarmônicas na sua vida, certo? Bom, um outro ponto importante de nós conseguirmos compreender a saúde espiritual na família é que uma das principais ligações entre os casais é o vínculo afetivo sexual e também as ligações financeiras, tá? Então, uma das questões que mais conectam os casais é a questão da sexualidade, né? O vínculo sexual. E muitos vínculos sexuais, eles são também bastante desarmônicos, são bastante conflituosos, né? Existe na história familiar existem estudos dentro da área da sociologia, da antropologia, da socioterapia, que mostram que existe um histórico nas nossas memórias internas, tá? Existe um histórico de que as mulheres, né, a ancestralidade materna, vivenciou situações de submissão nos seus relacionamentos, principalmente essa submissão aqui, essa submissão afetiva sexual, de servir ao seu companheiro, ao seu cônjuge, né? E não havia, então, uma ligação de alma, uma conexão pelo coração. Olha aqui, ó, uma conexão pelo coração, ela é muito pouco trabalhada ou ela foi muito manipulada sob uma forma de magia negra. Existe um histórico nas famílias de muita manipulação mental, muita manipulação emocional e muita manipulação espiritual, tanto na ancestralidade materna e paterna, deste tipo de energia, tá? Bom, já vou explicar como que isso se configura, mas vamos compreender isso aqui, tá? Então, primeiro ponto,
né, a você se observar na sua cura conjugal. Avalie os comportamentos da tua ancestralidade materna e paterna em relação ao casamento. Que tipo de padrões, né, essa ancestralidade possui que é desarmônico e até que ponto isso está afetando você na tua vida pessoal, na tua vida profissional, afetiva, conjugal, emocional e em todos os aspectos, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto que você precisa analisar, tá? Vamos lá. Segundo ponto, avalie essas questões desses pactos, tá? Então, as famílias, todos nós carregamos na nossa memória interna, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, memórias desarmônicas, memórias que a gente, dentro dos estudos da neurociência, a neurociência, ela trabalha dentro dessa perspectiva, que nós carregamos memórias internas nas nossas células, nos nossos códigos genéticos, nós carregamos memórias, carregamos informações comportamentais, emocionais, espirituais, energéticas da nossa constituição física, química, biológica, tá? Então, vamos dar um exemplo concreto. Se nós temos, a nossa ancestralidade materna e paterna, ela possui uma ligação, né, já dos nossos antepassados, aonde os casamentos, eles tiveram a principal ligação deles foi por questões, por exemplo, financeiras, que esse é outro ponto aqui, né? Os pais arranjavam os casamentos para os filhos, né? Os pais arranjavam os casamentos para as filhas, as mães preparavam as filhas para se submeterem a um relacionamento afetivo, um relacionamento conjugal, sexual, para servir ao seu esposo. Isso é um tipo de pacto, tá? E muitos de nós, então, carregamos essa informação nos nossos códigos das nossas memórias internas, da nossa memória do nosso inconsciente, subconsciente e também do nosso consciente. E essas memórias internas aqui, dentro do nosso registro de alma, elas estão no sistema dos chakras, tá? Porque o ser humano, ele tem o corpo físico, mas ele também tem o corpo espiritual, ele também é uma alma. Então é muito importante quem está nos ouvindo nesse momento compreender que você está em um corpo humano, mas você é uma alma, você é uma criação divina. E essa criação divina tem um corpo espiritual. Então, esses pactos e estas memórias internas desses pactos também ficam guardados nos nossos registros de alma, tá? Não ficam somente guardados, como a neurociência fala, nas memórias das células. Fica também nas memórias celulares, nos nossos códigos genéticos, ficam também registradas estas informações, tá? Então, nesse sentido, observe, né? Trabalhe, verifique, olhe atentamente para o teu círculo familiar, observe tios, tias, primos, primas, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, observe o seu próprio comportamento, em que nível você está reproduzindo certos tipos de comportamento que ativam estas energias desses pactos, como a gente falou, principalmente por ligações afetivas, sexuais e financeiras, tá? Era muito comum também no passado as pessoas realizarem casamentos para manterem bens, manterem heranças, né?
manterem certos poder político, era muito comum isso acontecer, tá? E você pode estar casado, pode estar casada com uma pessoa que possui esse tipo de vínculo com você, tá? Então, portanto, essas ligações financeiras e estas ligações afetivas sexuais, elas são então de uma ordem kármica, elas são de uma ordem de pactos com esta ancestralidade aqui, tá? E nesse sentido, a energia do coração, ela é muito pouco trabalhada, tá? Ou seja, uma ligação verdadeira, de um casamento verdadeiro, um vínculo afetivo verdadeiro, ele precisa seguir parâmetros de uma família sagrada, tá? Uma família sagrada é uma família que segue mandamentos divinos superiores, tá? Então, nosso primeiro ponto que você precisa observar, se você vive algum tipo de conflito no seu ambiente familiar, avalie, se perceba, avalie não no sentido de culpar alguém, de se culpar, de julgar, condenar, não é nesse sentido. Avalie no sentido de você ter um autoconhecimento. Verifique se a sua ligação emocional, a ligação emocional com as pessoas com as quais você convive, existe uma ligação pelo coração de uma forma mais pura e verdadeira. Ou se as pessoas não estão ligadas karmicamente, estão em casamentos por ligações efetivamente financeiras, tá? Ou então por amarras afetivas sexuais. Muita gente buscou isso, tá? Muita gente busca isso e muitos casamentos são amarrados nesta energia aqui, ó, a energia da magia negra. Uma energia de magia negra, ela pode ser feita de muitas formas, tá? Porque o que é uma energia de magia negra? Vamos desmistificar isso. É o uso da palavra, o uso do pensamento, o uso do sentimento e uma ação que eu pratico interferindo na vida da alma de uma pessoa. Vamos dar um exemplo concreto. Digamos que você está namorando com alguém. Você está namorando, ou você está noiva, ou você já está casada, não importa, ou casado, né, ou noivo, enfim. Você está com alguém, você já constituiu um vínculo afetivo com essa pessoa. E digamos que a sua família ou a família do seu cônjuge não aceita este vínculo, tem conflitos. Então, o que pode acontecer? Pode ocorrer que um irmão, uma irmã do seu cônjuge, o pai ou a mãe, alguém da família, começa a trabalhar na tua mente, te dizendo assim, mas essa pessoa, mas será que ela é a pessoa certa para você? Mas será que essa pessoa realmente é honesta? Mas olha só, olha, ela é mais velha, ela é mais nova, ela não tem tanto dinheiro como a gente tem. Olha para a família dela, olha para a profissão dela, veja se ela tem futuro. E sabe, ficam criando situações, ficam gerando situações, criando realidades, interferindo na sua mente, no seu comportamento, na sua forma de sentir, e ficam criando realidades que não são reais, para fazer você ficar confuso, perturbado, inseguro, temeroso, duvidoso, e aí você trava em relação aos teus verdadeiros sentimentos. Esse é um tipo de magia que muita gente faz. Outro tipo de magia que foi feito, que é o que eu falei agora há pouco, os pactos dos casamentos arranjados. Simplesmente as pessoas criaram no teu inconsciente, criaram na tua mente que você tinha que casar assim,
ter tantos filhos assim, viver assim, você tinha que casar com esta pessoa, você tinha que viver dessa maneira, você tinha que constituir família desta forma, você tinha que se comportar desta forma, porque sempre foi assim e tem que ser assim. Muito tempo atrás, eu atendi uma pessoa e ela estava passando por uma situação de traição no casamento. Era um casal jovem, mas era um casal que eles tinham, a família tinha pactos. A família se conhecia e a família se dava bem. Então eles uniram os filhos, tá? Fizeram ali sempre aquele esquema, aquela linguagem subliminar, tentando conduzir, tentando, né, encaminhar esses vínculos, né, tentando aproximar um, aproximar outro, criando situações para que se crie uma realidade para te colocar naquela situação desejada pela família, né? Bom, enfim, e aí eu estava atendendo essa pessoa e ela estava vivendo um casamento extremamente frustrante. O casamento foi chiquérrimo, né? Foi, né, uma coisa assim, né, maravilhosa aos olhos da sociedade. Foi o casamento perfeito, o casalzinho perfeito, tudo lindinho, tudo bonitinho, né? Muito bem. Só que não existia amor, não existia uma conexão pelo coração, né? O rapaz não gostava dela, né? Ele não gostava, eles não se relacionavam bem, ele estava sempre trabalhando, sempre viajando fora. Quando estava próxima a ela, não dava muita atenção, né? Ele fazia o papel social, né, que estava colocado ali para ele, ok? Ok. Um belo dia, então, é óbvio, ela descobre que ele tem uma outra pessoa, ele já tinha antes, ele não deixou dessa pessoa, ele continuou com ela. Ele viajava com ela, né, nos negócios, e ela era a companheira dele, certo? Então ela se frustrou, obviamente, chorou muito, ficou muito abalada. E ela saiu desse relacionamento, ela voltou para a casa da família e disse: não, eu não vou viver isso. Ela se posicionou. O que aconteceu? A mãe dela a obrigou a voltar para o casamento. Ela disse: você vai voltar, porque lá é o teu lugar e assim foi determinado por nós. Ok? E assim ela voltou para aquele relacionamento. E é claro que ela era uma mulher frustrada, sofrida, triste. Fisicamente ela foi ficando apática. Fisicamente ela foi ficando com uma aparência não saudável, né? É óbvio, porque ela estava vivendo uma mentira, uma falsidade. E assim, essa pessoa então começou um processo muito profundo de curas, né? E com o tempo, então, ela foi tendo a coragem para poder assumir o rumo da sua vida e romper com este tipo de padrão comportamental. Mas foram um bom período de cura espiritual, de cura emocional e mental que ela teve que fazer, né? Bom, aí a pergunta é: mas é aquele rapaz, nossa, às vezes as pessoas pensam, mas olha só que sacana aquele rapaz, tinha outra e foi, porque, gente, a gente não tem que culpar o rapaz, entendeu? Ele também é uma pessoa usada. Essa foi uma das técnicas, uma das abordagens que eu utilizei com ela para ela conseguir romper esse vínculo com este rapaz. Porque ele não era culpado pelo problema, ele era como ela. Ele tinha sido usado no esquema, ele não tinha tido a coragem, ele não tinha tido talvez a sabedoria, o equilíbrio para tomar algumas decisões também e romper com aquele padrão familiar. Até porque ele também tinha ganhos com isso, ele perpetuou o dinheiro, ele perpetuou as empresas familiares, cresceram bastante depois disso, não é? Enfim, é isso. Então ele, por um lado, ele não tinha
culpa, a gente não pode culpar as pessoas por isso. Nós temos que olhar bastante para o nosso coração, tá? Nós temos que olhar bastante para sentir o que realmente a nossa alma quer naquele vínculo que a gente está vivendo. Porque o que importa é aqui, ó, são as afinidades de alma que nós estamos dispostos a conviver ou não com o nosso cônjuge, né? Com o cônjuge com o qual nós estamos nos relacionando. Então, neste mundo, poucos são os casais, como está aqui exposto na lâmina, que possuem afinidade de alma e estão dispostos a evoluir na luz. Então, são poucos os casais que têm um diálogo verdadeiro, que têm um companheirismo verdadeiro, que têm uma afinidade de alma. A afinidade de alma são almas que têm integridade mental, emocional, espiritual, são almas que fazem orações juntas, meditam juntas, elas são almas que são verdadeiras, são almas que compartilham uma vida. São almas que, nas dificuldades que se vive um casamento, um relacionamento, elas não ficam culpando ou um ou o outro, não. Ambas têm maturidade mental, emocional e espiritual para sentarem, dialogarem, se apoiarem, orarem, meditarem e encontrarem a solução daqueles desafios que se vivem no cotidiano de uma forma equilibrada, pacífica e madura. E assim o casal vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ficando cúmplice neste vínculo. Mas para que isso aconteça, ambos os casais precisam estar harmonizados e aceitando este tipo de vínculo. E em casamentos que são kármicos, em casamentos aonde as pessoas elas estão vinculadas por pactos, né? Pactos da ancestralidade materna e paterna, este é um desafio ainda, tá? Precisa ser feito um bom período de orações, meditações, curas, terapia, né? Para que você consiga ter o equilíbrio, ter o entendimento, ter o discernimento, ter a maturidade para ir conduzindo este tipo de cura no seu casamento. Tá bom? Até que pode chegar um tempo que o seu cônjuge, ele pode vir a estar com você vivendo verdadeiramente um relacionamento harmônico, verdadeiro, correto e justo, né? É sob o ponto de vista de uma família sagrada, como eu falei agora há pouco, vive mandamentos divinos de luz, leis divinas de luz. Tá? Então, esses são pontos importantes para que nós possamos refletir, você que está nos ouvindo, possa refletir se você tem isso na sua vida ou não. Se você tem, que bom, continue as tuas curas, as tuas meditações, as tuas orações, tá? Se você não tem, então está na hora de você rever alguns comportamentos na sua vida. Tá? Está na hora de você repensar, né, o que você realmente quer desse vínculo, porque você pode estar pactuando com energias negativas, com energias de magia, com energias de manipulações, dissimulações, falsidades nos seus vínculos familiares e conjugais, tá? Então, você não faz isso porque você quer, porque eu sou uma pessoa negativa, sou maldosa. Não é isso. É porque você está sofrida, você está perturbada ou perturbado, sofrido, você está magoado, magoada, né, com todas as experiências negativas que você viveu, tanto desta existência como de existências passadas. Porque tu já parou para pensar que, de repente, o vínculo que você está vivendo não era para você estar vivendo com esta pessoa? Tu já parou para pensar que, de repente, a tua alma
Gostaria de estar com uma outra pessoa? Existe uma alma afim para você? Uma alma que está realmente num caminho divino e de luz, mas você está neste casamento por conta de uma ligação kármica, tanto dessas questões que acabei de mencionar, como também dos teus próprios pensamentos, sentimentos desarmônicos que você tem. Você já parou para pensar nisso? Então, o primeiro ponto de um processo de autocura é fazer a autoobservação do quanto você está, né, carregando memórias, o quanto você está aqui, ó, o quanto você está ativando isso, o quanto você está fortalecendo isso no teu consciente, a partir das tuas memórias do teu inconsciente, ou seja, o quanto você está sendo conivente com isso. Eu vejo isso, mas não sei se eu quero mexer nisso. Então você é conivente com isso, tá? Então é claro que cedo ou tarde você vai passar por momentos difíceis nesse relacionamento. E você não vai poder culpar ninguém, nem filho, nem mãe, nem sogro, nem sogra, nem irmão, nem o teu próprio cônjuge. É você que vai ter que tomar as rédeas da tua vida para começar a fazer um processo de cura, tá? Depois, com o passar do tempo, esse cônjuge pode estar se aproximando de você e ambos, então, desenvolverem, né, como está aqui, ó, estarão dispostos a evoluir na luz. O que é evoluir na luz? Gente, luz é clareza, discernimento, honestidade, dignidade, lealdade, pacificação, equilíbrio, harmonia, perdão. Entenderam? Isso é evoluir na luz, certo? Então, num primeiro momento, é muito comum um dos cônjuges nos buscar, né? Ou a mulher, ou o homem, né? É muito comum ele ou ela vir ao nosso encontro aqui no Instituto On Luz e começa a pessoa, fazer um trabalho para ela, mas também ela vai fazendo esse trabalho de cura, a gente vai ensinando a fazer esse trabalho de cura no ambiente familiar, atingindo também o seu cônjuge, seus filhos, netos e assim por diante, né, para quem tem. E aí, com o passar do tempo, havendo, né, uma afinidade de alma, né, com o seu cônjuge, obviamente que esse cônjuge vai se aproximar e vai haver então um trabalho, né, em conjunto, né, tanto do homem como da mulher ali, e vai haver então um ajuste, vai haver um equilíbrio, vai haver uma harmonia neste relacionamento, se houver um processo de afinidade de alma, ok? Muito bem, vamos ver quais são um outro ponto importante num processo de uma cura na família, uma cura no casamento. Vamos ver aqui mais um ponto, tá? Que nós tratamos também aqui no Instituto On Luz. Aqui. Tá. Antes disso, aqui, ó, vamos ver mais um ponto, ó. Então, veja bem, então, diante de todas essas realidades que a gente falou, né, isso aqui, 50% da sua vida, ela está conectada a essas memórias dos pais, tá? Essas memórias ancestrais, e 50% da sua vida, ela está conectada às tuas próprias memórias, a partir das tuas próprias escolhas, tá? Então, 50% do teu casamento, do teu relacionamento familiar, dos vínculos familiares que você vive, as dificuldades vêm dessa ancestralidade materna e também da ancestralidade paterna, e 50% vem de você mesmo, tá? Então, esses são pontos importantes que no processo de um processo terapêutico que a gente aborda aqui, também a gente vai ajudando a pessoa a clarear, a trabalhar, a equilibrar este tipo de energia em sua vida, certo?
Então, nós temos que cuidar porque a nossa essência de alma está bastante adulterada, tá? Esse é outro ponto que nós trabalhamos numa psicoterapia cósmica estelar. A gente vai trabalhando a essência de luz que a pessoa é, tá? O equilíbrio que a pessoa é. E ela, a partir do momento que se trabalha essa essência de paz, de equilíbrio, de luz, de entendimento, de compaixão nela, obviamente que este casamento, este vínculo conjugal, este vínculo familiar, seja com filho, seja com mãe, seja com pai, sogro, sogra, né? Este vínculo ele também vai se expandindo para uma energia mais equilibrada e mais harmônica, havendo afinidade de alma nesses relacionamentos familiares, tá bom? Tá. Mas existem muitas pessoas que elas carregam então essas memórias dessas memórias ancestrais e elas carregam essas memórias delas mesmas, as memórias da alma delas, tá? E quando elas não fazem, né, uma cura da sua essência, uma cura da sua alma, o que acontece? A alma dela, ela vai se sentir perdida, vai se sentir sem rumo, vai se sentir assim, não sabendo o que está fazendo nesse mundo. Vai se sentindo então insegura, com medos, com dúvidas, né? Vai se sentindo apegada, vai se sentindo oprimido, oprimida, né? Vai se sentindo nervoso, agitado, irritado, naqueles vínculos com os quais a pessoa está envolvida. Tá? Por quê? Porque ela não trabalhou a essência dela, ela não trabalhou a cura emocional, mental, espiritual da alma dela, aquilo que a alma está presa a esses pactos familiares, a esses pactos das tuas próprias memórias, dos teus antepassados e da sua alma, tá? Bom, então nesse sentido, outro ponto que nós trabalhamos com as pessoas é que elas reflitam se elas não estão vivendo vínculos conjugais, relacionamentos conjugais que são similares ao que os seus pais viveram ou estão repetindo um karma das suas próprias memórias do passado, tá? Então, comece a analisar, comece a perceber, comece comece a perceber, tá, gente? Se você não está, como a gente já falou antes, não está repetindo um padrão comportamental da sua mãe, do seu pai, da sua tia, do seu tio, avô, avó, vai verificando se a sua vida não está repetindo situações desarmônicas, desequilibradas, sofridas e tristes como eles viveram ou podem estar ainda vivendo, tá bom? Então, esses são pontos que, num processo terapêutico, nós ajudamos a clarear, a colaborar e ajudamos a pessoa a liberar essas memórias através, principalmente, da energia da terapia do Reiki On-Luz, que ela ajuda a curar a origem disso. Ela tem condições de trabalhar essa liberação dessas memórias no nosso inconsciente mais profundo, essas memórias da nossa ancestralidade materna e paterna, tá bom? Bom, vamos ver agora então outro ponto, né? Como eu falei, mais um ponto que nós trabalhamos dentro de um processo de uma psicoterapia cósmica estelar com relação às curas nos ambientes familiares. Vamos ver aqui. Bom, a psicoterapia cósmica estelar é uma psicoterapia desenvolvida por nós aqui do Instituto On-Luz, tá? A partir das nossas experiências de trabalho, a partir dos anos de trabalho que temos aqui, principalmente as experiências que venho tendo desde o ano de 1999. 1999. Faz tempo, né? Quando me formei
Então, eu já me formei na academia, depois eu fui fazendo especialização, depois eu fui para o mestrado, enfim, passei por muitas experiências profissionais, atendendo pessoas, acompanhando estágios dos acadêmicos no período que eu dei aula para o ensino superior por um período de 14 anos, né? Então, trabalhei bastante essa questão de família, de cônjuges, né, relacionamentos conjugais, trabalhei muito essas questões de relacionamentos humanos, na saúde humana, na saúde comportamental, emocional, mental, sociofamiliar. Trabalhei muito tempo nestas abordagens. E a partir disso, eu fui percebendo a necessidade de ampliar, de buscar conhecimentos. E assim eu fui fazendo desde o ano de 2004, tá? E no ano de 2017, então, olha, foi que acabei por anos, né, gente, estudando, atendendo, desenvolvendo todo o processo de trabalho, né, de acompanhamento sociofamiliar, acompanhamento do desenvolvimento humano de um modo geral das pessoas, é que acabei me focando em uma técnica terapêutica que é essa técnica mais energética, mais espiritual e que acabei então denominando como psicoterapia cósmica estelar. É daqui que vem a origem dessa técnica que a gente trabalha, tá? Essa é uma técnica desenvolvida especificamente pelo Instituto ONLUS, certo? Como eu disse, a partir de todos esses anos de trabalho, eu fui atendendo, fui percebendo muitas demandas, fui percebendo que muitas das técnicas que aprendi na academia, muitas das técnicas de cursos que realizamos, tanto eu como a Margarete, minha irmã biológica, né, que hoje está focada também bastante no trabalho da homeopatia, né, uma outra técnica que a gente oferece. Então, nós fomos descobrindo que todos esses conhecimentos, eles são importantes, mas nós não conseguíamos ver resultados profundos e verdadeiros de uma cura e de um equilíbrio familiar. Havia temporariamente um equilíbrio, alguns ajustes nos ambientes, mas um tempo depois aquilo parecia que voltava, né? Então nós fomos intensificando os nossos estudos, intensificando as nossas orações e meditações. Foi que então nós fomos, desde o ano de 2017, desenvolvendo e aprimorando essa técnica terapêutica, tá? Então aqui também, num processo de cura espiritual, emocional, mental, familiar, nós também trazemos este tipo de abordagem, tá? Esse tipo de abordagem, ela diz o seguinte: nós, como eu disse, a partir das nossas experiências de trabalho, nós também fomos percebendo que a vida neste planeta, ele é um experimento de muitas raças estelares, tá? Então, os seres humanos que estão aqui, eles vieram de outros mundos, eles vieram de outras realidades estelares, de constelações estelares, tá? Eles vieram para cá, seguindo aquele ensinamento de Jesus, que há muitas moradas na casa de meu Pai, certo? Então existem muitos planetas, muitos sistemas de vida em que a raça humana está desenvolvendo a sua evolução de alma, certo? E o planeta Terra é um desses planetas, certo? Se aqui neste mundo nós não temos somente a raça humana sendo desenvolvida, passando por experiências aqui, existem muitas outras raças estelares, tá? Muitas dessas raças estelares humanas, elas são evolutivas. São almas que evoluem positivamente.
São almas que aceitam os ensinamentos divinos de luz, certo? Mas há um grande número de seres involutivos aqui. Há um grande número de seres estelares, de seres espirituais, que são raças espirituais, que elas são consideradas seres involutivos, tá? Bom, o que é uma raça involutiva? O que é um ser involutivo? É uma alma que ela não aceita viver em harmonia, não aceita pacificação, não aceita equilíbrio, não aceita entendimento, não aceita a verdade, a honestidade, a integridade nos seus relacionamentos. São seres bastante conflituosos, ok? Bom, e nesse sentido, muitos vínculos familiares criados nos nossos ambientes são provenientes dessa mistura das raças estelares. Existem na nossa vida aqui, nas nossas experiências de trabalho, nós identificamos pessoas evolutivas, seres humanos evolutivos, seres humanos que nos buscam, que são seres evolutivos, querem uma paz, querem um equilíbrio, querem um entendimento na sua vida afetiva, conjugal, familiar, com seus pais, com suas mães, com seus irmãos, com seu cônjuge, né? Mas eles estão vivendo na sua vida com seres involutivos, com almas que viveram em outro, que são almas que vivem um outro sistema de vida. São almas que elas têm um outro tipo de comportamento, tá? Um comportamento, como falei agora há pouco, bélico, é um comportamento agressivo, violento em todos os aspectos, nervosos, irritados, intempestuosos, egoístas, orgulhosos, certo? Que dá a origem para muitas daquelas questões que a gente falou lá no início, os pactos e os acordos espirituais familiares, certo? Então, quando a gente identifica isso num processo terapêutico, nós trabalhamos sempre a cura da alma do ser humano, tá? Como que eu curo, então, todas essas questões? Primeiro ponto, nós temos que nos liberar dos apegos e das ilusões que nós carregamos dentro dos nossos relacionamentos familiares e conjugais, tá? Os apegos, olha só, os apegos e as ilusões, tá? Vamos ver aqui, eles são, sentimentos oriundos dos traumas e bloqueios armazenados em nossas memórias sutis, físicas e da ancestralidade materna e paterna. Então, veja bem, um apego vem de um trauma, um apego que eu tenho por um filho, por uma filha, por um cônjuge, por uma mãe, por um pai. Um apego, ele está ligado ao sofrimento que eu carrego, dos traumas e dos bloqueios que eu tenho com relação a estes vínculos familiares. As ilusões, elas também são criadas a partir da minha vida, do meu olhar somente para a matéria. Eu olho para aquela pessoa e eu vejo aquela pessoa somente no plano físico. Eu nunca vejo ela no plano de alma. Eu não olho para ela como uma alma. Eu olho para ela como o pai, a mãe, o filho, a filha, o esposo, o sogro, a sogra. Eu não olho para quem está habitando ali dentro, aquele corpo. Quem é que está habitando aquele corpo? Então as pessoas criam ilusões, elas criam realidades sobre um casamento, sobre uma família, sobre um vínculo sociofamiliar, que elas criam aquilo que elas querem para a vida delas.
mas não necessariamente é o que a alma dela precisa. É o que a alma dela busca de equilíbrio, de harmonia. E nesse ponto começa a dar muito conflito, muito confronto, muitas dificuldades nesses relacionamentos, porque a alma de ela pertence aos seres estelares evolutivos. Ela quer a paz, ela quer o entendimento, mas ela está convivendo com seres estelares que são involutivos, tá? E dificilmente vai haver uma grande harmonia e um grande equilíbrio ali, um relacionamento profundo e verdadeiro nesse ponto, porque ela está forçando um ser humano, um ser estelar, um ser espiritual, uma alma, que ela pertence a um outro grupo de almas, né? Que ela tem padrões comportamentais completamente diferentes ao que você vive, ao que você busca, ao que você sente que a tua alma quer viver, certo? Então esse é o primeiro passo para se começar um processo de liberação dessas curas nos ambientes conjugais, tá? Bom, esse tipo de cura, ela deve se basear na nossa permissão para curar a partir da energia dos anjos, tá? Através do amor supremo de Deus da luz, tá? Então, esse tipo de cura, gente, essa foi outra experiência que nós fomos tendo aqui no Instituto On Luz. Nós fomos percebendo ao longo dos anos de trabalho, como expliquei agora há pouco, que tivemos experiências no mundo acadêmico, graduação, pós-graduação, mestrado, vários cursos nas áreas terapêuticas energéticas. Nenhum deles nos deu o suporte que esta energia da psicoterapia cósmica estelar nos dá, e nenhum deles nos deu o que a energia do Reiki On Luz nos dá. Por quê? Porque essa energia da psicoterapia cósmica e do Reiki On Luz, ela trabalha a cura dos anjos através da energia angelical, através da energia do amor supremo de Deus da luz, através da energia de Cristo Jesus, de Mãe Maria e de todas as hostes angelicais e arcangélicas. São eles que curam, são eles que libertam, são eles que protegem, são eles que purificam a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito de todas essas situações que acabei de mencionar, tá? Então, este é outro ponto que trabalhamos terapeuticamente com as pessoas quando elas vêm para as sessões terapêuticas, quando elas acompanham os nossos canais do YouTube, nas nossas meditações no nosso canal. Nós temos muitas meditações que podem auxiliar você a fazer esse trabalho de cura interior, certo? E também tem gente que prefere também, né, vir para processos personalizados, individualizados, porque sentem essa necessidade, a sua alma sente essa necessidade, busca esse nível de cura, tá? O nível para curar tudo isso que nós falamos, para curar tudo isso, gente, somente dentro dessa frequência, tá? As outras técnicas terapêuticas, elas são técnicas que atendem o nível da cura da matéria. Como eu disse, eles vão curar, vão equilibrar, vão harmonizar até um ponto, tá? E depois as coisas vão continuar iguais, ou pouca coisa vai mudar, vai aliviar algumas coisas, ajustar algumas coisas, tá? São técnicas que lidam com a matéria, certo? E esta técnica, a psicoterapia cósmica estelar, a energia do Reiki On Luz, ela cura a origem do problema, porque ela vai trabalhar na nossa essência, ela vai lá, né? Ela quem? Eu? Não.
Eu sou o instrumento, eu sou uma alma aqui neste mundo que assumi um compromisso para amparar, colaborar com a cura e a evolução das outras almas do bem, das almas que querem uma cura, que querem uma evolução, que querem um equilíbrio profundo e verdadeiro da sua alma. Então, quem vai realmente fazer esta cura espiritual, essa energia dos anjos, dos arcanjos, dos Elohims, as energias de Mãe Maria, as energias de Cristo Samana, enfim, existe toda uma, e a gente chama de hierarquia espiritual de luz que cuida desta cura e desta evolução familiar, pessoal, conjugal, profissional da nossa alma, para que a gente possa aqui viver uma vida mais harmônica, mais pacífica, mais verdadeira, tá? Dentro daquilo que a nossa alma anseia. Por isso que também dentro dessa energia da cura, dentro da perspectiva da psicoterapia cósmica estelar, é trabalhada a cura onde cada membro possa ser ajustado de acordo com o seu plano de alma evolutivo. Então, a energia dos anjos, a energia do amor supremo de Deus, da luz, né? Ele trabalha a nossa cura, a cura dos membros da nossa família, através da essência de alma. Cada um dos membros da nossa família tem uma essência a ser curada. E eles conhecem essa essência e sabem dar o direcionamento correto, justo e verdadeiro para equilibrar a minha alma, do esposo, da esposa, do filho, da filha, do cônjuge, da mãe, do pai e de todos desta família. Todos que precisarem e aceitarem fazer uma evolução na luz e com a luz, tá bom? Bom, gente, estas foram situações, né, foram pontos principais dessa nossa palestra, tá, terapêutica mensal sobre a saúde espiritual e cura no ambiente familiar, tá? No próximo mês nós vamos ter a palestra que vai abordar sobre a cura entre pais e filhos, filhos e pais. É um outro tema também bastante relevante e nós contamos então com a colaboração de vocês. Essa palestra será dada presencial aqui no espaço do Instituto OnLuz, né, espaço físico, como também ela depois será disponibilizada no canal do YouTube para as pessoas que residem em outros municípios, em regiões mais distantes, que acompanham o nosso trabalho e não podem estar presentes, tá bom? Eu acredito neste momento, né, que estas foram as considerações principais para esta palestra. Agradecemos a todos por acompanharem os nossos trabalhos. Dúvidas, perguntas, questionamentos, podem mandar para nós, tá? Sim, eu estou me lembrando aqui de uma questão de uma pessoa, agora já vou responder aqui uma questão de uma pessoa que já tinha me mandado, vou falar aqui. Uma pessoa me perguntou assim: Mari, eu vejo espíritos dentro de casa, parece que eu tenho presenças que me acompanham, isso é possível curar? Tem qual é a origem disso? Bom, são muitas as origens, mas pode ser sim. Teve uma pessoa que me disse, né, que passou por um processo de uma tia, que teve um falecimento ou um desencarne recentemente e que ela viu, né, algumas energias negativas acompanhando, né, acompanhando essa tia. Então, o que isso significa? Sim, se você é uma pessoa que vive isso, se você é uma pessoa que sente presenças dentro da sua casa, várias outras pessoas também já me falaram isso, que estão dentro da casa e sentem vultos, sentem, né, essas forças involutivas. O que isso representa? Isso representa, sim, forças negativas
espirituais que a família está prisioneira, que os pactos que a ancestralidade materna e paterna possuem, e você está percebendo essa energia. São os aprisionamentos kármicos, tá? São as ligações espirituais que a sua mãe, o seu pai e toda a sua ancestralidade possui com alguma energia espiritual, alguma alma que está, entre aspas, morta fisicamente, mas ela continua presa à energia da família, pelos pactos, pelos acordos, pelas promessas, pelos juramentos. Então, sim, isso pode estar te afetando? Pode. Então, isso também pode ser trabalhado através da energia da psicoterapia cósmica estelar, tá? Só fazendo um adendo aí, porque, como eu disse, várias pessoas andaram me colocando algumas perguntas nesses últimos dias aí, algumas experiências de pessoas trazendo esse tipo de realidade, né? Então, é assim, isso é possível. Existem sim almas desencarnadas que convivem nos ambientes familiares, que têm ligação com os nossos pais, mães, irmãos, cônjuges, primos, tios, avós, avós, sogros, sogras, sim, existe, sim, e eles podem gerar desarmonia, eles podem gerar sofrimento, eles podem gerar conflitos, eles podem gerar perturbações nas nossas mentes, e sim, tem como trabalhar isso, fazendo orações, meditações, curas, perdoando, tá? E claro que dentro da terapia do Reiki Luz, que trabalha com a cura profunda e o encaminhamento das almas, a cura profunda da origem desta situação, isso também pode ser tratado se a pessoa assim desejar fazer algum tipo de acompanhamento mais personalizado, tá bom? Gente, mais uma vez, muita gratidão a todos e tenhamos um mês muito abençoado com as curas nos nossos ambientes familiares. E assistam o vídeo que foi postado na semana passada da astrologia do mês, onde a gente aborda também assuntos e temas relevantes para a nossa cura espiritual, para este mês e para o processo do eclipse solar que nós estamos entrando dentro de alguns dias, tá bom? Tudo de bom e até a próxima palestra terapêutica no mês de novembro. Paz e luz nas nossas consciências.